Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje nós resolveremos exercícios. E eu peço que você preste bastante atenção nas resoluções que iremos fazer, pois são conteúdos importantes e que caem no Enem comumente e que você possa compreender as formas de resoluções de determinados exercícios. Espero que a sua aula seja proveitosa e nós vamos direto para as nossas questões da aula de hoje. Vamos lá, nossa primeira questão que iremos resolver. Questão 8, livro Resolve Enem 2, está na página 171. Vamos ler. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por. Então, nós temos aí as alternativas para saber o novo valor a ser cobrado relacionado a P. Então, alternativa A, V igual a P mais 0,06. Alternativa B, V igual a 0,94 vezes 1,06 vezes P. Letra C, V igual a 1,6P. Alternativa D, V igual a P sobre 0,94 e alternativa E, V igual a 0,94P, ok? Vamos resolver então para sabermos qual é o novo valor V, tá bom? Para ser calculado. Ó, o objetivo da questão é o seguinte: ao vender um produto pelo preço de V, será cobrado 6%, ou seja, o comerciante só vai receber 100% menos 6%, 94%. Resumindo aí, nós temos 1 menos 0,06 vezes V, 0,94V, ok? Então, vamos lá. Ele quer que esse valor seja o mesmo que o preço inicial P. Daí é só igualar, né? Então, nós sabemos que 0,94V vai ser igual a P, porque eu vou igualar eles ficando dessa maneira. Como eu quero saber o valor de V, o 0,94 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, ficando dessa forma. Ou seja, nós já encontramos a nossa resposta. Mas vamos tirar a prova real. Ó, uma prova real simples, um produto custava inicialmente R$ 94,00. Então, o valor de P. O comerciante vai aumentar esse preço para V, 94 sobre 0,94. Essa divisão vai ser igual a R$100. Então, V vai ser igual a 100. Ok? Então, ele vai vender por R$100 e os 6% que vai ser cobrado pela taxa, ele vai receber somente 94, o preço inicial. Ok? Então, corretamente, nós sabemos que V vai ser igual a P sobre 0,94. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Quando você tiver em dúvida relacionada a alguma questão, tire a prova real simples, tá? Faça uma prova real com valores básicos para você conseguir resolver. Nesse caso aí, eu usei como V igual a 100 para saber se está correto realmente essa alternativa, tá bom? Coisas rápidas para que você possa passar para a próxima questão. Vamos lá, falando nisso, vamos para a próxima questão. Antes da gente ir para a próxima questão, eu quero que você entenda que quando você vai calcular, você tem que simplificar da melhor forma possível. Você viu que eu coloquei ali o 0,94 já como o 94% dividido, ok? Mas isso você vai fazendo conforme a prática que você vai aumentando, resolvendo as questões, tá bom? Vamos para a próxima questão.
Questão 9, livro Resolve Enem 2, página 171. Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual é a diferença entre as quantidades de arremessos acertados e errados dessas jogadoras? Ok? Então, nós temos aí a alternativa A, 12, alternativa B, 14, alternativa C, 16, alternativa D, 18 e alternativa E, 20. Uma coisa importante, ele quer saber a diferença. Não quer saber quantos foram os acertados nem os errados, ok? Ele quer saber a diferença entre os dois. Então, pode aparecer nos acertados uma alternativa, aí você vai direto marcando. Ou então pode aparecer um valor que esteja nas alternativas em relação aos errados e você já vai marcando. Não, é a diferença. Eu vou ter que fazer a subtração dos acertados contra os errados, ok? Então vamos resolver essa questão. Sabemos que foram 50 arremessos. X deles foram certos. Vou chamar de X os valores para os corretos, arremessos corretos. Então, 50 menos X são os errados. Então, vamos fazer a seguinte equação. X vezes os certos mais 50 menos X vezes os errados vão dar 50 arremessos, ok? Então, vamos lá. Também sabemos que um certo vale mais 5 pontos e que um errado vale menos 2 pontos. E que a pontuação total dos 50 arremessos foi 124 pontos, ok? Então, nós vamos reorganizar agora essa equação, ficando x vezes mais 5, que são os certos, e 50 menos x vezes menos 2, igual a 124 pontos. Observe que nós só fomos entendendo a questão e organizando em forma de equação. Resolvendo, nós temos x vezes mais 5, 5x. E nós temos aí menos 2 vezes 50 menos x, ok? Vai ficar menos 2 vezes 50 e menos 2 vezes menos x. Resolvendo, fica 5x menos 100 mais 2x. Tudo isso igual a 124, tá bom? Passando o menos 100 para o outro lado, mudando o sinal e somando 5x mais 2x, nós vamos ter dessa forma, 5x mais 2x igual a 124 mais 100, ok? Então, dá 7x igual a 224. Eu vou passar o 7 dividindo, ele está multiplicando por x, eu passo dividindo por 224, ficando x igual a 32. Então, eu já sei que a quantidade de arremessos certos foram 32. Agora, vamos para os errados. Então, 32 arremessos certos e 18 errados. A diferença de acertos e erros é de 14 arremessos. Observem que o 18 ele estava em uma das alternativas. Alguns poderiam ir direto marcando, fazendo simplesmente os 50 menos 32, achando os 18 errados. E aí já marcava a alternativa. Não, eu quero a diferença dos acertos e dos erros. 32 menos 18, 14 arremessos. Foi a diferença, ok? Portanto, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 10, livro do Resolve Enem 2, página 171. Alice quer construir um paralelepípedo retângulo de dimensões 60 centímetros por 24 por 18 centímetros, com a menor quantidade possível de cubos idênticos, cujas medidas das arestas são números naturais. Quantos cubos serão necessários para construir esse paralelepípedo? Vamos lá resolver. Para Alice utilizar a menor quantidade de cubos possíveis, devemos descobrir o valor do lado dos cubos utilizados. Para isso, nós vamos calcular o MDC entre 60
24 e 18, que tem como resultado igual a 6. Logo, a medida dos lados do cubo a ser utilizado é igual a 6. Você lembra o que é MDC? É máximo divisor comum. Você vai calcular os divisores de 60, de 24 e de 18 e encontrar o maior divisor comum entre eles. Ou você pode fazer por fatoração, ok? Mas isso aí é conteúdo para outra aula. E aqui já colocamos logo a resposta, que é igual a 6. Como MDC de 60, 24 e 18 é igual a 6, temos que dividir cada uma das dimensões do paralelepípedo por 6. Então, eu vou dividir 60 por 6, dividir 24 por 6 e dividir 18 também por 6. Teremos os seguintes resultados. 60 dividido para 6 é igual a 10, 24 dividido para 6 é igual a 4 e 18 dividido para 6 é igual a 3. E aí, o que eu faço agora? É só multiplicar. 10 vezes 4 vezes 3 é igual a 120, ok? Então, serão utilizados 120 cubos. Vamos lá. Então, a alternativa correta é letra E, ok? Sem perca de tempo, vamos para a nossa última questão. Questão 22, livro do Resolve Enem 2, página 174. As alturas de dois prédios em relação ao solo são 2.640 centímetros e 4.720 centímetros. Do topo de um deles, ponto A, avista-se o topo do outro, ponto B, sob um ângulo de 30 graus, em relação ao plano horizontal, como mostra a figura a seguir. Vamos observar a figura. Nós temos aí os dois prédios, temos o ponto A e o ponto B, e essa reta que forma provavelmente é o que a questão vai pedir para resolvermos, ok? Então, temos o ângulo de 30 graus e a partir disso nós vamos utilizar tudo que nós sabemos no enunciado para resolver a questão. Vamos ver o que a questão pede. Nessas condições, é correto afirmar que a distância de A até B é em centímetros igual a alternativa A, 2.360, alternativa B, 2.640, alternativa C, 4.160, alternativa D, 4.320 e alternativa E, 4.350. A partir de agora, nós vamos resolver essa questão. A questão pede a distância entre o ponto A e o ponto B. Como temos um ângulo de 30 graus e a altura referente ao lado oposto, podemos resolver utilizando relações trigonométricas no triângulo retângulo. Você pode ver na imagem que formou realmente um triângulo. E aí fica bastante fácil de a gente resolver. Vamos lá, nós vamos usar o seno. Seno de 30, ok? Por quê? Porque nós temos o cateto oposto, que é exatamente a diferença de altura entre os prédios, sobre a hipotenusa, e a hipotenusa é exatamente o ponto, a distância entre o ponto A e o ponto B. Ok? Então, vamos resolver. O cateto oposto, eu sei que é a diferença, como eu falei, 4.720 menos 2.640, igual a 2.080. Hipotenusa, distância de A até B. E o seno de 30 graus é meio, tá bom? Então, substituindo isso, nós teremos seno de 30 igual a 2.080 sobre a hipotenusa. Então, é meio igual a 2.080 sobre a hipotenusa. Vamos resolver agora. Multiplicando de forma cruzada, nós temos 1 vezes hipotenusa igual a 2 vezes 2.080.
Quanto que é 2 vezes 2080? 4.160. Então, esse é o valor da distância do ponto A até o ponto B, ok? Então, 4.160 centímetros. A alternativa correta é letra C. Agora que nós resolvemos essas questões, você pode praticar com outras questões do seu livro A Prova Enem ou seu livro Resolva Enem. E tem várias questões semelhantes a essas que nós fizemos na aula de hoje, que você possa praticar, tá? E se você quiser rever essa e outras aulas, acesse as nossas plataformas. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula.